Por volta das 4 horas da tarde de ontem, eu estava em casa com a minha mãe e eu recebi print de uma postagem que fizeram que possivelmente eu teria aliciado uma menina de 10 anos de idade no Jardim Santa Nilce 2. Eu moro lá realmente, e só que eu não fiz o que disseram que eu fiz, entendeu? E assim, fui atrás, procurei a polícia militar, procurei a polícia civil. Eles me orientaram, fui até o batalhão da polícia militar ontem, por ser domingo a delegacia estava fechada. Eu fui lá na polícia militar, eles me fizeram o boletim de ocorrência, me encaminhando para a polícia civil. Aí cheguei na polícia civil, eles falaram para mim que eu ia ser mandado toda essa ocorrência para a delegacia de crimes cibernéticos, lá em Curitiba, que atende o estado inteiro, e que eu ia obter resultado e resposta daqui a 1 ano, 2 anos no mínimo. E agora, para finalizar, cavalheiros, a gente vai tentar entender por que razão esses indivíduos chegam a tomar atitudes tão extremas, sem se importar, como vocês viram, nem mesmo com uma criança de 3, 4 anos de idade. A maioria das motivações para campanhas difamatórias tem relação com um dos sintomas mais comuns em quem sofre de transtorno de personalidade borderline, que é o medo do abandono. O abandono e a rejeição são vivenciados pelo borderline de maneira muito mais intensa que a rejeição e abandono de uma pessoa mentalmente saudável. E a gente sabe, né? Eu e você que está me ouvindo, mesmo que nós tenhamos uma boa racionalidade, ninguém gosta de ser rejeitado, abandonado, chutado. É uma coisa do ser humano. E o border vai multiplicar isso por 1000. Quando o border se sente abandonado, é muito comum que esse sentimento de abandono, ainda que ele seja puramente imaginário, seja sucedido de ansiedade, sensação de vazio, uma raiva muito grande e sentimentos de vingança. Então essas campanhas difamatórias podem ser, na verdade, uma tentativa do border de se vingar por ter, entre aspas, sido abandonado pela pessoa que ele amava. Então nós temos aqui a vingança motivada pelo abandono, intensificada pela raiva. A gente também tem a questão da perda de identidade. Como o distúrbio de identidade é um sintoma também muito característico do transtorno de personalidade borderline, é muito comum que, em virtude da sua identidade difusa, eles recorram ao ambiente externo, muito frequentemente a um melhor amigo, a um cônjuge, para dar um senso de personalidade para ele. Tanto que é muito comum que borders se tornem cópias perfeitas das pessoas com quem eles estão se relacionando. Os gostos mudam, às vezes a preferência sexual pode mudar. São pessoas que não têm uma identidade muito bem formada. E quando há um divórcio, uma separação, um rompimento de amizade, o border pode sentir que ele não tem mais uma identidade. Tudo isso somado com aquele sentimento de inadequação, mudanças de humor, impulsividade, a raiva que vai ser gerada devido à sensação de perda e abandono. Tudo isso faz com que o border possa lançar campanhas difamatórias. Aí você vai estar se perguntando, mas o que tem a ver identidade com falar mal de outra pessoa? Na verdade, tem a ver sim. Como o border não quer perder a identidade e ele não consegue aceitar o término, né, o final do relacionamento, ele se envolve naquele tipo de atitude: brigo, logo existo. A briga faz com que ele tenha um turbilhão de sentimentos dentro de si e afaste os sentimentos de vazio e, ao mesmo tempo que você consegue manter um tipo de relação com outro cônjuge. Você não aceitou o término, né? Você não quer mais se tornar um ninguém, porque a sua identidade está no outro, o sentido da sua vida está no outro. Então brigar, mantenha aquela ponte, porque briga é uma forma de contato. Se você está brigando, está discutindo, você já terminou com sua ex, mas ainda assim vocês ficam tentando lavar roupa suja e antiga pelo WhatsApp, colocar tudo em pratos limpos, fica tirando satisfação, tentando provar que a pessoa está errada. Ainda que vocês não estejam oficialmente namorando, esse tipo de bate-boca, muitas vezes virtual, mostra que o relacionamento não acabou. E o border também vê dessa forma. Então ele está brigando, você às vezes já está com outra pessoa, mas esse conflito dá a sensação para o borderline de que ainda existe uma ponte entre vocês.
E essa ponte dá uma sensação de identidade para ele, porque não houve o rompimento verdadeiro, né? Então a campanha difamatória, na verdade, às vezes, por mais contraditório que possa parecer, é um modo de manter contato com o cônjuge que o borderline crê amar, porque eles amam de uma maneira doentia. Um outro problema é a vergonha e a culpa. É muito comum que a gente veja um border extrovertido, às vezes eles são líderes de grupos de amigos em que eles estão inseridos, pessoas que aparentemente têm uma grande autoconfiança, mas isso é só uma persona para mascarar sentimentos de inadequação, vergonha, humilhação, raiva autodirecionada, baixa autoestima. Então aquela arrogância é uma arrogância compensatória para tentar mitigar esse turbilhão de sentimentos negativos que eles sentem por dentro. Então é muito comum que ele sinta vergonha ou culpa, né, do cônjuge, e que no fundo ele sabe que a culpa do término do relacionamento é dele. Só que a gente tem que lembrar que um outro sintoma característico do transtorno são fases de extrema idealização e extrema desvalorização. E isso não acontece só com aqueles que estão ao redor, né? Aquela dinâmica de ora ama, ora odeia, aquela oscilação na maneira com que você vê a pessoa amada, os borders sentem isso em relação a eles próprios também. E é muito comum que eles não consigam lidar com esse sentimento de vergonha e de culpa quando eles se dão por conta de que foram eles os culpados pelo abandono que eles tanto temem. Então é muito comum que eles acreditem na mentira e eles fazem todo um malabarismo para tentar enxergar o outro como vítima e tentar tirar de si próprio aquele sentimento de desvalorização que eles estão sentindo. Eu me lembro, uma vez, lendo coisas na internet, eu vi uma garota falando assim: quando eu termino, eu tento na minha cabeça criar uma figura monstruosa da pessoa com quem eu tô para amenizar o meu sofrimento e fazer com que eu consiga largar e esquecer a pessoa mais depressa. Então você vê como eles têm essa tendência egoísta? Por não saber lidar de forma madura com os próprios sentimentos, eles criam uma imagem vilanizada do outro. É comum que com o tempo eles acreditem na própria mentira e isso ainda é acompanhado de campanhas difamatórias que podem parar no tribunal. Você percebe que namorar com uma pessoa assim é carregar uma bomba relógio nas mãos, né? Uma granada sem pino que você não faz ideia de quando ela vai explodir? Você só pode ter uma certeza: ela vai explodir e ela vai machucar. Quanto antes você conseguir jogar essa granada para longe e fazer com que ela exploda longe de você, melhor. E fala aqui, né, tá até em negrito no livro: borders que se enxergam como vítimas podem imaginar que as campanhas difamatórias os ajudam a criar uma identidade própria. Então a gente tem um abandono, a gente tem a necessidade de manter aquela identidade que vem do cônjuge, a vergonha e a culpa que o border vai tentar projetar no ex-cônjuge. Então é uma série de fatores que levam o indivíduo a falar mal do ex-companheiro. Segundo os autores, a frágil autoestima desses indivíduos depende da manutenção de todo o sentimento de fracasso fora do eu. Então, eles assumem um ar virtuoso, de poder e superioridade agressiva e acusam os ex-cônjuges de serem moral e psicologicamente inferiores. É aquele outro sintoma muito comum, que nada do que o outro faz é certo, a culpa sempre é do outro. O border só vai assumir que ele está errado quando você, farto de tanto abuso, decide colocar uma pedra naquele relacionamento e fala: agora já deu, estou farto, chega. Aí ele pode chorar, pedir perdão, falar que te ama, dizer que vai mudar, até que você perceba que você está num ciclo, né? Eles não mudam, não porque não querem, mas eles são incapazes, eles não conseguem aprender com o erro. Eles têm um transtorno de personalidade. São comportamentos inflexíveis que causam dano a si próprio ou ao outro. Se ele pudesse simplesmente estalar o dedo e vou mudar, ele não seria um indivíduo com problemas de personalidade e não iam precisar de tratamento. Vamos ler mais um trecho. Quando um border psicologicamente vulnerável enxerga a desistência do cônjuge como um ataque devastador, ele pode desenvolver ideias paranoicas de traição, exploração e conspiração. Vamos lembrar que mais um critério do DSM é que o border, quando está sob muito estresse ou com a sensação de que ele vai ser abandonado, ele pode experimentar
psicose transitória, né, uma perda de contato com a realidade, e paranoia, achar que está todo mundo falando dele, está todo mundo conspirando contra ele, que ele está sendo vítima de infidelidade, mas está tudo na cabeça do indivíduo. Essa parte é muito importante. Johnston e Rowsby dizem que, entre aspas, à medida que o cônjuge revira os escombros do casamento, eles começam a reescrever a história e considerar que desde o início o parceiro armou um plano para explorá-los e depois descartá-los. É por isso que quando o pessoal me procura para conversar, as queixas são sempre as mesmas. Falam, olha, eu fiz tudo por essa mulher, eu perdi amigo, eu fui humilhado, eu perdi dinheiro, eu perdi sanidade mental, e ela parece ter uma ingratidão tremenda. Ela, além de distorcer tudo o que aconteceu e catastrofizar situações, ela parece incapaz de se lembrar dos momentos bons. Então você consegue entender o problema? Enquanto você que foi vítima do border fica lembrando dos momentos bons que vocês tiveram juntos, ele, por causa do problema psicológico que ele tem, vai tentar focar só no que é negativo, distorcer a história e catastrofizar os problemas. Então eles vão enxergar só o que é ruim e amplificar aquilo a milhão. E isso vai contribuir para a fase de desvalorização que vai fazer com que eles pensem que você é o diabo na Terra. E isso também é acompanhado de campanhas difamatórias. Para finalizar aqui, neste ponto, dizem o cônjuge, entre aspas, traído, pode reagir agressivamente, partindo para um contra-ataque que se torna a maior obsessão da vida dele ou dela e passa a ser considerado perigoso e agressivo, junto com possíveis aliados. Foi o que a gente viu o psiquiatra Guido Palomba comentando. Você viu que a obsessão da mulher, porque ela acreditou que estava sendo traída ou de fato estava, era se vingar do marido, ainda que ela tivesse que usar o filho, né, pequeno, contra o ex-marido, acabar com o psicológico da criança e correr o risco de ser punida por denunciação caluniosa. Ele já viu aquela expressão cego de raiva? Eles ficam assim, cegos de raiva, e não vão medir limites para tentar conseguir o que eles chamam de justiça, que na verdade é apenas uma vingança completamente imoral empreendida por esses indivíduos. Continuando. Por terem sido machucados, esses indivíduos consideram justa a busca por retaliação, ou de maneira mais urgente, acreditam, vejam bem, em ataques preventivos. O lema é atacar antes de ser atacado. Isso é muito comum com borders que acreditam que vão ser traídos ou abandonados, e eles traem antes de serem traídos. E a vítima, claro, fica com uma sensação de depressão, de tristeza, de inadequação. Ele pensa, poxa, eu estou fazendo tudo por essa pessoa e essa pessoa cometeu infidelidade. Às vezes não tem nada de errado no relacionamento e ainda assim a pessoa vai te colocar um galho porque ela acha que você pode vir a traí-la. E essa conjectura irreal parte do medo irreal de abandono. Você consegue perceber que é muito difícil você ter uma relação com um indivíduo assim? Não insista, meu amigo. Se você está namorando uma border, caia fora antes que você faça uma visita na delegacia da mulher. Como avaliar o risco? Após a análise de dezenas de campanhas difamatórias, percebemos várias semelhanças. Os borders que as lançam geralmente alegam ter sido vitimizados pelo outro. Eles sempre se consideram as vítimas, né? Muitas vezes chegam a descrever como buscaram vingança contra aqueles que os vitimizaram no passado. Muitos borderlines têm a capacidade de parecer calmos, lógicos e persuasivos em determinadas circunstâncias. No entanto, quando estão sob tensão emocional ou sozinhos com o não-border, parecem perder contato com a realidade e se tornam paranoicos. Não-borders vítimas de campanhas difamatórias costumam se enxergar como protetores e cuidadores. Por isso, têm grandes dificuldades em olhar para fora e buscar os próprios interesses. É aquele velho cavaleiro branco que quer salvar a donzela em apuros. O instinto protetor masculino desse cara impede que ele veja que ele está caindo num buraco, cavando a própria cova e já jogando a terra em cima. Quando tiver só a cabeça de fora e os braços para baixo preso naquele tanto de terra que ele mesmo cavou, aí ele vai pedir ajuda e não vai conseguir sair desse abismo. Então pare de achar que você
tem que cuidar dessa mulher como se ela fosse uma criança. Isso não é um problema só de indivíduos que têm a síndrome do cavaleiro branco, necessidade de cuidar do outro, de consertar os problemas do outro. Isso também é uma questão cultural. A mulher não é criança. Ela não é criança. A infantilização da mulher e a sobrecarga do homem com todas as responsabilidades faz com que homens permaneçam nesse tipo de situação, né? É diferente de você ser o cabeça, porque responsabilidade se traduz em autoridade, e de você querer tratar a tua mulher como uma criança que não é responsável por nada que faz, né? Por isso que muitos indivíduos acabam deixando para lá e não buscam seus direitos. Se você foi falsamente acusado, processe essa mulher por denunciação caluniosa. E aqui ele fala no livro uma coisa que eu até comentei aqui, ó. A maioria das pessoas acha difícil aceitar que alguém que amam possa fazer algo para magoá-las. Se o amor pela pessoa com TPB ou as lembranças felizes dos bons tempos que vocês passaram impedem que você perceba que precisa se proteger, atente para o fato de que o border pode não sentir o mesmo. Não faça pelo outro o que ele não fará por você. A separação pode levá-lo a esquecer todos os bons sentimentos que nutriu por você ou a deixar de perceber as suas qualidades e defeitos, passando a enxergar apenas um monstro maligno que merece ser punido. É a fase de idealização e desvalorização. É isso por hoje, pessoal. A gente pode abordar esse assunto em um outro vídeo. Ele é grande, né? É difícil fazer de maneira concisa, mas a gente vai mantendo contato aí. E essa semana eu vou falar bastante sobre transtornos de personalidade. Deixa o like, se inscreva e até a próxima.